Olá pessoal, tudo bem? De volta aqui novamente com nossas aulas de física, desta vez para tratar da terceira lei de Newton. Olha só, terceira lei de Newton. Qual é o enunciado dessa lei? Toda força de ação corresponde a uma força de reação de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. Ok? Então essa é a terceira lei de Newton. A toda força aplicada existe uma força contrária, na mesma intensidade, na mesma direção, no sentido contrário, que é a chamada força de reação. Ação e reação, tá certo? Esse é um princípio fundamental, é um axioma que rege praticamente todas as leis aí, né, do universo. Bom, olha só, olha os exemplos aqui. Suponha que eu tenho aqui um bloco sobre uma mesa. Nós já estudamos que esse bloco estará submetido à força-peso, que é uma força de atração, né, que é da gravidade. A Terra atrai o corpo, tá certo? A Terra atrai o corpo e aparece aqui uma força-peso, que é calculada da seguinte maneira: é o produto da sua massa pela aceleração da gravidade do planeta. Lembra que na Terra é mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado? Ok. Quando eu coloco então esse bloco sobre uma mesa, a força-peso estará atuando sobre ele. Na hora aparece uma força perpendicular à força, ao plano onde esse corpo está, que é a chamada força normal. De tal modo que peso e normal são iguais. Tá certo? Por isso que o bloco não desce e nem sobe. Ele fica parado. Então existe um equilíbrio de forças aqui. Por quê? Porque a ação da força-peso corresponde à força normal, que é a reação à força-peso. Tá? Então olha só, por que você consegue caminhar? Porque você empurra o chão para trás. Você empurra o chão. Força do pé, eu coloquei aqui. Tá? Então você empurra para trás o chão reage te empurrando para frente. Por isso você se desloca. Você pisa, puxa para trás, empurra o chão para trás e o chão reage te empurrando para frente, tá certo? Bom, existe uma força também de atração entre a Terra e a Lua. Existem outras forças aqui que equilibram, por isso que a Terra não cai na Lua ou a Terra se choca com a Lua, tá certo ou não? Mas existe uma força de atração entre as duas, que é igual, tá certo ou não? Que é o mesmo módulo, tá? Essa força eu chamo força, obedece à chamada lei de gravitação universal. Como é que é a formulinha da lei de gravitação universal? A força de atração entre dois corpos, tá certo? Veja bem que ela serve para todos os corpos, não é só para os planetas, não. É para todos os corpos. Por exemplo, essa caneta é atraída por esse quadro, só que a força é tão pequena que você não percebe. Mas acontece isso. Como é que acontece essa força? Essa força ela é igual a uma constante de gravitação universal multiplicada pela massa do corpo maior vezes a massa do corpo menor, mas se eles forem iguais não tem problema, tá certo? A mesma massa, não tem problema, dividido pela distância entre os seus centros de massa ao quadrado. Tá ok ou não? Então, F é igual a G, eminho, sobre D ao quadrado. Bom, o enunciado dessa lei é muito simples. A força de atração entre dois corpos é proporcional ao produto entre suas massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Ok? Vamos calcular então a força gravitacional aproximada que nós temos entre a Terra e a Lua. Acompanha aí. E aí, galera, então vamos lá. Vamos resolver então. Vamos calcular a força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua. Bom, aqui eu tenho os dados. Ó. Massa da Terra, aproximadamente 6 vezes 10 a 24 quilos. Massa da Lua, 7,4 vezes 10 a 22 quilos. Distância, 4 vezes 10 a oitava metros. E a constante de gravitação universal é 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons quilo ao quadrado por metro ao quadrado. Então vamos lá, força gravitacional. F é igual a constante de gravitação, 6,7 vezes 10 a 11, 6,7 vezes 10 a menos 11, né? Vezes
Massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. 6 vezes 10 a 24. Vezes a massa da Lua. 7,4 vezes 10 a 22. 7,4 vezes 10 a 22. Tudo isso sobre a distância ao quadrado. 4 vezes 10 à oitava ao quadrado. Então, F é igual. Pessoal, vamos lá. Vamos multiplicar esses coeficientes aí. Vamos lá. 6,7, 6,7 vezes 6 vezes 7,4. 7,4. Isso é 297,48. 297,48. O que eu fiz? Eu multipliquei os coeficientes. Isto, este, vezes este, vezes este. Agora vamos às potências de 10 aqui. Ó. Conserva a base, somos expoentes. Menos 24 mais 22 dá 46. Menos 11, 35. 35. 35. Tudo isso sobre 4 ao quadrado, pessoal, 16. 10 à oitava ao quadrado fica 8 vezes 2 dá 16. 10 elevado a 16. Portanto, eu tenho que fazer agora essa continha. 297,48 por 16. Vamos lá. 297,48 por 16. Dividido por 16. Isso dá 18,59. 18,59 vezes 10 a 35 dividido por 10 a 16 vai dar 10 a 19. 10 a 19 newtons. Esta é a força gravitacional, olha aí. Ó. Esta é a força gravitacional. Então aqui é 19, né? 19. Então olha aí, ó. 18,59 vezes 10 a 19 newtons, ok? Bom, galera, vamos então agora fazer alguns problemas envolvendo a segunda lei de Newton. Lembrando que a segunda lei de Newton é aquela F é igual a M vezes A, ok? Essa é a lei de Newton. Isto é, a força, né, ou a aceleração, ela é proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa do corpo, ao qual você está submetendo a força, tá? Vamos ler. Sobre uma superfície sem atrito, há um bloco de massa 4 kg, M1. Então esse aqui tem 4 kg, conforme o problema, né? Esse tem 4 kg. 4 quilos. Aqui tem 4 quilos. 4 quilos. Certo? É a massa dele. Sobre o qual está apoiado um bloco menor de massa M2, 1 kg. Então aqui tem 1 kg. 1 kg. 1 kg. Ok? Aqui tem 4 quilos e aqui tem 1 kg. Tá? Bom, uma corda puxa o bloco menor com uma força horizontal F de módulo 10 newtons. Então aqui é 10 newtons. 10 newtons. 10 newtons. Essa é a força que está movendo esse sistema, tá? Os blocos se movem juntos, conforme a figura. Então o que acontece? Eu tenho um bloco maior de 4 kg, um bloco menor de 2 kg em cima dele. O estudante, né, fornece um jovem, né, produz uma força de 10 newtons para cá e esse sistema começa a andar. Qual a força existente de atrito entre os blocos? Não há atrito na mesa, há atrito entre os blocos, de tal modo que quando eu puxo esse aqui, ó, a força de atrito vai fazer com que os blocos juntos se movam, a força de atrito é entre os dois, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular primeiro, já que esse sistema todo está se movendo sob o efeito de 10 newtons, vamos calcular qual é a aceleração desse sistema, né? Então, F é igual a MA. F é igual a M vezes A. Qual é a força aplicada no sistema todo? 10 newtons. Então, no lugar do F, eu coloco 10. Qual é a massa do sistema, pessoal? Aí eu tenho que somar os dois, né? O primeiro tem 4 quilos, que é esse aqui de baixo, e o outro tem 1 quilo. Então, o sistema todo está com quantos quilos? 4 mais 1, né? 4 mais 1. Então, estou somando 4 mais 1. Vezes a aceleração, justamente isso, eu vou calcular a aceleração do sistema todo, tá ok? Então eu fiquei com 10 igual a 5 vezes A
Daqui eu tiro que o A é igual a 10 sobre 5, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí. Todo o meu sistema está submetido a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, o bloco de baixo está se movendo também a 2 metros por segundo ao quadrado, o de cima também 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Agora, qual é a força exercida pelo bloquinho de cima para que o bloquinho de baixo ande? É a força de atrito. Ela que mantém os dois grudadinhos para eles poderem andar. Então, como é que eu vou calcular? Eu vou calcular uma força que está agindo sobre esta massa com aceleração de quanto? De 2. Então, a força de atrito, que é a força que está agindo sobre aquela massa, que é a massa do bloco pequeno, do bloco maior, que faz ele andar, a força de atrito, que eu estou calculando, que força de atrito? É a força que faz com que ele ande, tá certo? Que ele ande, tá certo? Porque é a força exercida por este bloco sobre este aqui. O bloco de cima sobre o de baixo. A força de atrito, então, será a massa, 4, que é o bloco de baixo, vezes a aceleração. Então, a força de atrito será 2 vezes 4, 8 newtons. Então, está resolvido aí o problema. Então, para esses, o sistema todo está submetido a uma força de 10 newtons. A aceleração do sistema todo é 2 metros por segundo. Agora, a força que faz com que esse bloco de baixo ande é a força de atrito entre os dois blocos, tá certo? Como esse bloco se desloca a 2 metros por segundo ao quadrado, qual é a força que está fazendo ele se mover? É a massa dele vezes a aceleração que ele está. Então é 8 newtons. Essa é a força de atrito. Ok? Resolvido esse problema aí.